Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a disciplina, tá? Isso deve ser curto. Lá no Classroom já tem um material, que é o que a gente vai apresentar hoje, e tem a primeira atividade, tá? Vocês conseguiram ver o material lá? Consegui ver, sim, senhor. Tá. Pessoal, a gente tem um cronograma aí que deve acabar lá pelo dia 26 de dezembro, acredito. E então é importante que vocês não deixem essas atividades acumularem, tá? No mês de janeiro vai ser férias, porque senão acabam ficando sem nota. Eu estou tendo muito problema nas outras turmas porque o pessoal não acompanha direito e depois ficam desesperados aí mandando trabalho atrasado, e a trabalho atrasado não tem a mesma nota normalmente, né? Então as atividades são pequenas, tá? Então eu sugiro que vocês não deixem acumular. No nosso horário, eu sempre deixo um tempo para o pessoal fazer tarefa, fazer atividade. Todas as atividades são avaliativas. Com base nessas atividades, eu vou compor a nota de vocês, tá? E o setor pedagógico está orientando também a compor a presença, tá bom? Então, a atividade é importante para a presença, para vocês não reprovarem por falta, e também para a nota, para não reprovar por nota, tá bom? Então, o material que eu deixei lá, esse material que está aí, ó, tá aparecendo aí na tela? Sim, senhor. Ok. Está sim. Se forem falar alguma coisa, pessoal, fala pelo microfone porque eu não estou vendo. Então, a nossa disciplina é segurança do trabalho. Já ouviram falar de segurança do trabalho? Mais ou menos, não Mais ou menos, né? nada profundamente. Tá. Então, a gente trabalha normalmente, né? E todas as profissões, elas envolvem riscos. Então, normalmente, foi necessário criar uma área de conhecimento que trabalhasse esses riscos, para evitar que o trabalhador perca a vida, perca um pedaço do corpo, né? Uma mão, um dedo, né? Então, existem cuidados que se deve tomar, tanto por parte do empregador, se você for de repente dirigir uma empresa, gerenciar, for encarregado de uma empresa, tanto quanto como empregado, né? Você tem que ter noção dos riscos que está correndo e evitar que você seja o maior prejudicado nesse caso, tá? Para isso a gente tem a segurança do trabalho, ou engenharia de segurança e medicina do trabalho, que é a área que tenta prevenir essas perdas sociais, tá? Então, meu nome é Fabiano, sou professor do CMZL. Anteriormente, a professora Jaqueline ocupava essa cadeira, tá? Minha graduação é em Engenharia Elétrica e pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, tá bom? Como é que vai ser o nosso curso? Tá? O nosso curso vai ser virtual. É importante que vocês façam as atividades, cumpram um cronograma certinho, para a gente depois não ter que fechar a disciplina com pendência de nota de aluno. Tá? O curso é mais rápido, né, que o curso habitual. Então, é importante ficar atento a isso aí. Tá? O curso deve acontecer dessa forma aqui, ó, tá? Nós vamos nos comunicar através do nosso grupo do WhatsApp, principalmente, tá? Todo o material, todos os arquivos, conteúdos e atividades vão ser colocados na nossa turma lá no Classroom, tá? Geralmente eu mando esse link pelo WhatsApp e, quando possível, mando também o material em PDF para o WhatsApp, tá? Para facilitar. Geralmente essas aplicações do conteúdo eu gravo aqui no Classroom, no Meet, depois eu disponibilizo um link, tá? Que eu geralmente coloco lá no WhatsApp, ok?
Então a gente vai ter o nosso vídeo aí, tá? Explicativo do conteúdo. Cada conteúdo já vem lá no fim, no último slide, com uma atividade que vocês têm que fazer e me devolver até a aula seguinte, para eu ir compondo a nota de vocês, tá bom? Prefiro que mandem as atividades lá pelo Classroom, porque às vezes o pessoal manda no WhatsApp, como tem várias turmas, então corre o risco de eu não encontrar. Às vezes o aluno manda atrasar a atividade, confunde com de outra turma, tá? Então lá no Classroom o próprio programa organiza por turma, né, e registra a data de envio, então lá eu consigo verificar quais já estão corrigidas, quais não estão corrigidas, tá bom? Avaliação. Cada atividade deve ter uma avaliação, tá? Que é um questionário que vai ser colocado lá no fim. Tem que fazer, copiar os enunciados, responder, né? E enviar para mim. E tomar cuidado com o enunciado, porque o pessoal lê e às vezes não entende o enunciado e vem respostas que não tem nada a ver com o que está sendo pedido, tá? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar pelo WhatsApp. Preferível que vocês mandem no horário comercial, tá? Às vezes o pessoal manda lá pelas 11 da noite, quando eu vejo que é questionamento de aluno, eu só vejo no dia seguinte. Às vezes eu até abro, né? Mas nem respondo lá pelas 11 da noite, né? Fora do horário comercial. Então eu vou deixar só para outro dia. Como a mensagem já foi visualizada, tem o risco aí de eu não ver novamente a mensagem, tá bom? O nosso objetivo hoje é apresentar a disciplina, tá? E uma visão geral do conteúdo, certo? Então, todo curso que tem do Instituto, normalmente a gente tem um plano, né? Plano de curso. Esse plano de curso tem um conteúdo programático, tem uma ementa, que é aquilo, o documento que define o que é que deve ser visto. Tá? Então, vocês podem ver na minha tela aí, ó, a disciplina de segurança do trabalho, tem uma carga horária, 60 horas, tá? Os objetivos do componente curricular são esses aqui, tá? A ementa, que é aquilo que mais se aproxima do que a gente deve ver, é isso aqui, tá? Bibliografia, que pode ser pesquisada, não está limitado a essas. E com base nesse conteúdo aí, nessa ementa, eu estou selecionando esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então hoje, aula 0, a gente deve fazer um overview, tá? Tentar fazer uma definição, né, da segurança do trabalho, tá? Quais órgãos, entidades, órgãos públicos, né, e privados até estão relacionados com a segurança do trabalho, quais as principais legislações referentes ao tema, tá? Posteriormente, a gente deve ver um pouco sobre a história, como surgiu a engenharia de segurança e medicina do trabalho, legislação mais específica, o acidente de trabalho, né? Quais são seus direitos como trabalhador, tá? A estatística, números, né? O quanto acontece de acidentes. Já ouviram falar de alguém que se acidentou no trabalho? De alguém que morreu trabalhando, né? Às vezes a gente ignora um pouco esses fatos, né? Mas todo dia tem trabalhador perdendo a vida aí, tá? Seja no trânsito, seja nas indústrias, tá? Em todo lugar acontece isso. Ergonomia, né? O que é, como funciona. Vocês que são da área de informática, é muito importante saber o que é ergonomia, tá? Quais doenças vocês podem adquirir em função das deficiências, dos riscos ergonômicos, tá bom? Insalubridade e periculosidade, o que é, tá? E como você vai estar submetido a esses riscos. Equipamento de proteção individual, CIPA, SESMIT, tá? Vocês já trabalham? Já trabalharam? Se trabalharam, já fizeram o exame admissional, o exame para entrar na empresa, né? Então isso é assunto do SESMIT, certo? PPRA, PCMSO, tá? Exame admissional é assunto do PCMSO, feito pelo médico que trabalha no SESMIT, tá? Médico do trabalho. E como vocês vão ter algum contato com eletricidade, então a gente vai ver alguma coisa sobre riscos com eletricidade, que é NR10, tá bom? Entra aí de forma indireta em acidente, em riscos, certo?
Perguntas? Ô, professor, desculpa, essa pergunta eu acabei saindo sem querer aqui. Tá ok. Eu ainda nunca trabalhei em empresa Não, como né? contratado, eu fui prestador de serviço, né, na área de informática. Então, como prestador de serviço, você tem os mesmos direitos do trabalhador contratado, tá? Certo. É importante que se saiba, porque às vezes, como o trabalhador avulso, aquele que vai lá de vez em quando, a empresa costuma dizer para você: ah, não, mas você não é da empresa, você não tem direito. Né? Imagina que você sofra um acidente em um trabalho desses. Tá? Então é importante você saber que você também está assegurado. Tá bom? Tá certo. E essa é a função da nossa disciplina, tá? Que a gente consiga entender que direito a gente tem. Né? Quando o trabalhador é acidentado, por exemplo, o que acontece com ele? Né? Alguém paga pelo tratamento médico dele? Quem paga o salário dele? Se você adquirir uma doença lá no seu trabalho, né? Como é que fica a situação? Que direito você tem? Né? Então, essas são questões que a gente trabalha em segurança do trabalho, tá bom? Tá certo. Bem, então, como vocês invariavelmente devem trabalhar, né, independente do curso, todo mundo vai ter alguma atividade remunerada para se sustentar, a gente tem que entender como é que esse conteúdo se relaciona, né? Quais os riscos que o trabalho pode oferecer para a gente, tá bom? Como essa é uma aula de introdução, eu vou dar uma pincelada geral sobre esses conteúdos para a gente ter uma noção do que é a disciplina e posteriormente a gente vai entrar nos assuntos mais específicos, como eu detalhei lá na emenda. Tá? Então, a engenharia de segurança do trabalho já surgiu há muito tempo, né? Quando surgiu? Quando as pessoas começaram a ter acidentes, perder a vida no trabalho, né? Isso foi acelerado com a Revolução Industrial, né? Há uns 2 séculos atrás, no Brasil, século passado. Consequentemente, surgiram várias leis, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a Constituição Federal. No Brasil, a gente tem a CLT também. Temos normas regulamentadoras. Temos a Organização Internacional do Trabalho, que atua no Brasil e fora do Brasil. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Tá? Isso aí pode algum dia fazer parte da sua vida. Né? Você pode se ver lá denunciando alguma situação no Ministério Público do Trabalho ou em algum processo que está sendo julgado pela Justiça do Trabalho, tá? Isso já aconteceu comigo, por exemplo, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes da Constituição Federal. Aqui em termos de legislação, é uma legislação brasileira que não pode ser contrariada. Né? Deixa eu tentar abrir ela. Está disponível online para a gente consultar e é importante que a gente tenha consciência de que ela já prevê uma série de direitos para o trabalhador e serve para a gente ter uma noção geral de como ela vê, né, essa relação do trabalhador com o empregador, com o governo. Tá? Então, é possível que vocês já tenham dado uma lida nela, né? Lá no site do Planalto, do Palácio do Planalto.gov, Casa Civil, você tem lá a Constituição disponível para consulta. Tá? Trata de várias coisas, entre elas, né, a igualdade de direitos, né, artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Então estamos falando de pessoas aí, né, físicas e jurídicas, ou seja, todo mundo responde para o que está escrito na lei. Tá? E é interessante esse inciso 2 aqui, ó, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, os seus direitos já estão previstos em uma lei, tá? As obrigações que você tem já estão previstas em uma lei, os direitos e obrigações do seu empregador já estão previstos em uma lei. Tá? Para que você exerça seus direitos, eles têm que existir em uma lei. Tá bom? E a gente tem essas leis, essas normas, que a gente precisa ter uma noção delas para saber buscar os nossos direitos. Tá bom? O artigo 7 fala sobre segurança do trabalho, tá?
São direitos dos trabalhadores. Você, enquanto trabalhador urbano ou rural, tem alguns direitos. Quais são? Seguro-desemprego. Já ouviram falar de seguro-desemprego? Já Fundo de... seu. Não. Então, Já sim. seguro-desemprego é aquele que o trabalhador recebe quando ele é demitido sem justa causa, né? Então, ele vai fazer jus a um seguro para ele se manter enquanto ele encontra outro emprego, tá? Fundo de garantia, tá? O FGTS, famoso FGTS, tá bom? Mas o nosso foco aqui é com relação a esses itens aqui, ó. Os trabalhadores têm direito à redução dos riscos. Quais riscos? Risco de se acidentar, de se machucar, de adquirir uma doença, tá? Então, é direito do trabalhador redução dos riscos inerentes ao trabalho, aquele risco que é causado pelo trabalho, tá? Por meio de normas. Então, existem normas que previnem contra os riscos que o seu trabalho está causando à sua saúde ou à sua vida, tá bom? São normas de saúde, né? São chamadas as normas regulamentadoras, tá? Higiene e segurança do trabalho. Então, a Constituição ela prevê, né, que a segurança do trabalho é um direito do trabalhador, tá? Já previsto normalmente em lei. E a gente precisa ter uma noção disso para a gente poder buscar esse direito, tá bom? É também direito do trabalhador o adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres, perigosas, tá? Então a gente tem que saber o que são atividades insalubres, o que são atividades perigosas, tá? Imagina que você vai trabalhar em uma indústria, né, que normalmente tem substâncias, gases. Esses gases podem fazer mal para a sua saúde, né? Produtos biológicos, você pode adquirir doenças, né? Imagina que você foi trabalhar na sua área em uma aldeia indígena, né? Adquiriu lá doenças que são típicas lá daquela aldeia, daquela região. Isso é um acidente de trabalho, né? Esse prejuízo que você teve para a saúde, ele tem que ser ressarcido? Como é que isso acontece, tá? E tem uma série de outros direitos também, tá? Que a gente deve ir trabalhando ao longo do curso. A Constituição Federal, né, é uma norma que não deve ser contrariada, então ela dá diretrizes, tá, para a série de outras leis que a gente tem. A gente tem, por exemplo, a CLT. Tá? Já viram falar da CLT? Eu acho que não tô lembrando. Não. Então, no mesmo site lá do Planalto, você consegue, planalto.gov, você tem acesso à CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A gente discutiu aí que tudo deve ser previsto em lei, né? Então, normalmente, os trabalhadores têm férias, né? Tem um descanso semanal remunerado, que é o fato de não trabalhar no domingo, geralmente, ou sábado, né? Tudo isso está previsto em lei. Qual lei? Uma das principais leis é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O trabalhador, quando vai trabalhar na empresa, tem sua carteira assinada, né? Onde isso está previsto? Aqui na CLT, tá? É uma lei de 1943, bem antiga. Anteriormente a ela existiam várias leis para facilitar esse trabalho, né, de consulta aos direitos do trabalhador e dos empregadores. Todas elas foram juntadas em uma só, formando a consolidação das leis do trabalho, tá? Então aqui a gente tem vários aspectos que são abordados, tá? Sobre todos esses itens e direitos do trabalhador, tá? E tem uma parte dela que é voltada para a segurança do trabalho. Artigo 154 a 201. Tá? Que dá detalhes lá de como deve ser, né? Então aqui no capítulo 5 a gente tem aí sobre segurança e medicina do trabalho, tá? A Constituição previu esse direito e essa lei aqui ela chega um pouco mais próxima do que é o direito do trabalhador. Estão conseguindo enxergar as letrinhas? Estou, senhor. Ok, então o capítulo 5 da CLT ele fala mais especificamente sobre isso aí, tá? Então, aqui ela fala várias coisas, né? Obrigatoriedades, né? O que deve ser observado em local de trabalho, tá? O que mais?
obrigação dos órgãos públicos com relação à segurança do trabalho, obrigação de empregadores, tá? Delegacia Regional do Trabalho, né, que é o órgão público que fiscaliza, eventualmente, que recebe denúncias, tá, com relação ao trabalho. Tá? Obrigação das empresas. Você vai trabalhar numa empresa. Quais são as obrigações previstas para a empresa, né? Cabe às empresas, por exemplo, que cumprir e fazer cumprir as normas de segurança. As normas regulamentadoras, né, NRs, que a gente vai ver posteriormente, tá? Instruir os empregados sobre as ordens de serviços, etc. Tá? Adotar medidas, né, de acordo com o órgão regional competente. Tá? Facilitar a fiscalização do órgão. Você, como trabalhador, tem obrigações? Então já tem algumas obrigações previstas. Tá? Cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho. Tá? Essas que a gente deve ver. Então você precisa ter uma noção disso aí, principalmente da sua área de formação, tá? Relacionado ao seu ambiente de trabalho, futuro ambiente de trabalho, possivelmente, tá? Colaborar com a empresa, né? No cumprimento desses dispositivos legais, tá bom? Então a CLT ele traz uma série de direitos e obrigações para trabalhadores e empresas. É importante você ter uma noção disso para se proteger. Tá? E em caso, se você seja responsável por outros trabalhadores, né, por um descuido seu, a empresa não ser processada porque você deixou de cumprir lá uma obrigação que a empresa tinha, tá? Como essas aqui, por exemplo. Tá bom? O que mais? E as normas que tanto a Constituição Federal quanto a CLT citam, elas também estão disponíveis na internet. Você digitar no Google normas regulamentadoras, vai aparecer lá uma opção que é o site do ENIT, tá? Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Está ligado ao Ministério da Economia. Então aqui você tem acesso a todas as normas que regulam essa condição de trabalho. Tá? Hoje as normas vão da NR1 até a NR37, que trata especificamente de trabalho em plataformas de petróleo. Tá? Tem algumas normas aqui que são para todo mundo, essas primeiras, NR1, NR2, algumas delas estão sendo alteradas, já foram alteradas, vão passar a valer a partir de março do ano que vem, mas por enquanto a gente ainda vai verificar por elas, tá bom? Então, equipamento de proteção individual é assunto, tá? Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho é assunto das normas, tá? O que mais? Programas de controle da saúde dos trabalhadores é assunto, tá? Trabalho com eletricidade, os riscos que você corre trabalhando com eletricidade e cuidados que deve ter, tá bom? Programa de prevenção de riscos ambientais, tá? Insalubridade, periculosidade, tá? São assuntos da norma. Ergonomia é um assunto muito relacionado à área de informática. Tem várias doenças relacionadas à ergonomia, tá? A deficiência, o risco ergonômico do ambiente. A gente deve dar uma olhada sobre esses riscos posteriormente, tá bom? E, como eu falei para vocês, a maioria desses dispositivos de segurança, desses dispositivos legais, eles surgiram fora do país. Tá? Surgiram na Europa, nos Estados Unidos. Né? Posteriormente, o Brasil adotou. Né? Foi necessário adotar esses dispositivos porque os mesmos problemas que se teve lá no exterior passaram a se ter aqui. Tá? Devido à mudança da forma de produção, do meio de produção, tá bom? Então, a Organização Internacional do Trabalho foi fundada há bastante tempo, né? 1919, tá? Para promover o quê? Justiça social, tá? Com o objetivo aí de evitar perdas sociais, tá? É uma agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite. Quer dizer o quê? Tripartite quer dizer que
Todas as leis, normas e decisões não são tomadas por trabalhadores, nem por empregadores, nem por governo. São os três juntos. Isso é discutido entre representantes de empregadores, de trabalhadores e de governo. Tá? Então, ela tem uma estrutura tripartite. As três partes, elas são contempladas, tá? Elas são observadas em tudo que se faz nessa área, tá bom? A gente tem a Organização Internacional do Trabalho, que tem essa estrutura tripartite. Ela faz algumas publicações, tá? Que são as convenções que você encontra aqui no site e é assunto da nossa atividade de hoje, tá? Então, as convenções da Organização Internacional do Trabalho tratam de vários assuntos específicos, tá? Por exemplo, o emprego da mulher, né, antes e depois do parto. O que se observa sobre isso? Tá? Trabalho noturno de mulheres. O que se observa sobre isso? Tá bom? E lá na atividade eu pedi para vocês copiarem esse tema aqui, ó, observar qual o tema de algumas dessas normas e transcrever lá. Tá bom? Então, uma fonte de informação para a gente são essas convenções. É importante notar que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, tem várias convenções. O Brasil adotou algumas delas. Tá? São algumas convenções ratificadas. Quer dizer o quê? Que o Brasil aderiu. Então, elas têm força de lei. Tá? E até supralegal, tá bom? Dentro do nosso país. Então, o que está aqui pode ser usado em vários processos, em observações, né, da metodologia de trabalho, etc. Tá bom? Na atividade vocês devem dar uma pincelada sobre isso aí. E então, a gente tem também além da OIT, a nível do Brasil, nós temos algumas instituições que promovem, né, que trabalham com o cumprimento da lei. A exemplo do Ministério Público do Trabalho, que eu separei para vocês aqui a finalidade do Ministério Público do Trabalho, né, que é fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, entre elas a CLT, tá, as normas regulamentadoras, quando houver interesse público, tá, procurando que regularizar e mediar as relações entre empregados e empregadores. Então tem aí o agente, né, fiscalizador, tá? Tem várias secretarias, delegacias regionais de trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho, que faz esse trabalho também de fiscalização e denúncia, tá bom? Então, o Ministério Público do Trabalho busca promover, tá, esse cumprimento da lei, tá? Vocês podem entrar no site se tiver curiosidade, é possível vocês denunciar irregularidades, o site permite que você denuncie de forma anônima isso, se for o caso, tá? Também serve como fonte de informação, tá? Caso você ache que algum direito está sendo lesado, tá? Tem uma ouvidoria onde você pode fazer reclamações também, buscar informações sobre seus direitos, etc. Tá? Até para se informar em relação a futuros empregados que eventualmente vocês tenham. Tá? O que mais? Esclarecimento sobre direitos trabalhistas você pode conseguir aqui, tá bom? E em caso de algum litígio, né, na área de segurança do trabalho, você tem a Justiça do Trabalho. Tá? É quem julga essas condições, essas ações eventualmente promovidas pelo Ministério Público do Trabalho. Tá? A Justiça do Trabalho atualmente pertence ao Judiciário, tá? Tem várias varas, tá? Instâncias, podem também de repente fazer parte aí futuramente fazer parte da sua carreira, né, em algum litígio com alguma empresa. O estado do Amazonas tem bastante carência, as varas, né? Então pode ser que vocês futuramente precisem recorrer a esses órgãos aí, tá bom?
Então, como a gente discutiu, existem riscos, né? Quando você está trabalhando, você está vendendo a sua capacidade de trabalho. Você não está vendendo o seu corpo, né? Não está incluído na cláusula de trabalho você perder sua saúde, né? Perder a vida, perder parte do seu corpo. Isso não está incluído no que você vende, né? Você vende a sua capacidade de trabalho. E para evitar esses acidentes, é necessário uma série de cuidados, né? Vários trabalhadores correm risco de vida, exemplo, por exemplo, do segurança armado, né? Ele corre o risco de trocar tiro no trabalho e, consequentemente, perder a vida, né? Como isso deve ser resguardado, tá? Você vai trabalhar em alguma empresa, né, que envolve riscos ambientais, tá, que pode prejudicar a sua saúde. Você pode perder a audição, pode perder visão, pode perder parte das mãos, dos pés, adquirir doenças, né? Então, historicamente, o homem primitivo, ele para sobreviver promovia caça, pesca, né? Usava como instrumentos lança, machado, faca. Normalmente ele sofria acidentes devido a práticas inseguras, né? Ninguém nasceu sabendo a usar uma arma para caçar. Muitos deles se feriram e alguns, com esses ferimentos, foram a óbito, tá? Vocês já devem ter estudado em história, né? A gente estuda lá no colégio, geralmente. Depois a gente teve a Idade Média, né? Onde havia o quê? Mineração, metalurgia, artesanato. A forma de se produzir, né, foi alterada. Passou a se usar o fogo, ferramentas, tração animal. Normalmente, os acidentes passaram a ser o quê? Queimaduras, né, afogamentos, lesões devido a animais, tá? E posteriormente a gente teve um boom aí dos acidentes de trabalho devido à manufatura, né? Na Revolução Industrial, na Idade Moderna, né, passou-se a usar máquina a vapor, energia hidráulica, energia elétrica. Energia elétrica é perigoso? Envolve risco? Quais cuidados e como eu devo trabalhar com energia elétrica? Tá? Vamos tentar ver isso posteriormente. Então a gente tinha máquinas, engrenagens, né? Onde o trabalhador coloca o dedinho lá e perde o dedo, né? Gases que causam problemas respiratórios, pulmonares, poeiras que causam uma série de doenças para o trabalhador, tá? Produtos químicos, ruído que causa surdez no trabalhador, calor que causa uma outra série de doenças no trabalhador, tá? Então o ser humano está rodeado de riscos, tá? E em função dos prejuízos causados por esses riscos, a gente deve tentar estudar formas de se prevenir isso aí na nossa disciplina. Então, a consequência do risco do ambiente de trabalho é o acidente, né? Você pode sofrer um acidente sendo atropelado por um equipamento, né? Levantando uma caixa de forma errada e tendo uma lesão, né? Caindo objetos mal acondicionados no local de trabalho sobre você, tropeçando, né? Se o ambiente estiver com obstáculos que não deveria estar trabalhando em altura, sem a devida segurança, né? Escorregando em alguma coisa que eventualmente caiu no chão, tomando choque elétrico, sofrendo lesão por algum equipamento ou máquina, tá? Substâncias radioativas, né? Ou contaminantes que podem prejudicar a sua saúde. Um simples cair da cadeira, né? Se a cadeira não é apropriada. Se você passa horas, o pessoal da informática passa horas sentado em uma cadeira. Se essa cadeira não for ergonomicamente apropriada, a pessoa com o tempo começa a ter algumas dores nas costas. Isso pode evoluir para lesões. Então o resultado é diverso, né? Embora a gente não tenha isso todo dia, tem um número significativo de acidentes que acontecem, tá? Bem, razões para tratar das perdas no trabalho devido a acidentes, tá? Essa perda ela não é só humana, não são só acidentes com pessoas. Ocorre também perda de materiais, perda de matéria-prima, tá? Então, dependendo da matéria-prima, né? Imagina uma cozinha, por exemplo, né? Uma indústria farmacêutica. Se o trabalhador foi ferido, né? A matéria-prima está contaminada, tem que ser descartada. Isso tem um custo significativo.
O trabalho tem que ser parado, né? A máquina tem que ser desmontada, limpa, tá? Se não for danificada. O acidente também pode causar incêndio, tá? Quebra de equipamentos, tá? E uma série de outras consequências que a gente tem que evitar por questão de financeira também, né? Então, existe um interesse por parte das empresas, dos trabalhadores, que é você, muitas vezes, e do governo. Tá? Qual é o interesse de cada um nesse assunto? Para a empresa, já está previsto lá no artigo 2 da CLT, né, que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica. Quais riscos? Riscos diversos. Tá? Aconteceu um acidente, pegou fogo na empresa inteira. Tá? Quem é que assume esse risco? Está prevendo aí que a empresa assume esse risco. Tá? Então ela tem interesse em evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tá bom? Existem diversas teorias sobre o risco, tá? E essas teorias vão evoluindo ao longo do tempo. O que está escrito na lei é isso aí. Tá? Então a empresa ela tenta evitar os próprios prejuízos, evitando os acidentes. Tá? Tanto perda de funcionário, né, acidentado. Quando você se acidenta, você não vai trabalhar no outro dia muitas vezes, né? Tem que ir para o hospital, fica encostado alguns dias. Tá? A empresa deixa de ganhar com isso, certo? Tem outras leis, que, por exemplo, a Lei 8.213, né? A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança e saúde do trabalho. A empresa está prevista como responsável por isso. Tá? Então, em uma situação de um litígio, por exemplo, ela pode ter que pagar indenização, além daquela que já é devida para o trabalhador, tá? Se for comprovado que ela não cumpriu suas responsabilidades com relação a isso aí, tá bom? Então a empresa tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça e ela tem inclusive que provar que ela fez o que foi possível para evitar esses problemas, tá? Acontece muito de processo trabalhista onde o trabalhador atesta que a empresa não cumpriu suas obrigações, né? Um advogado adora fazer isso. Muitas vezes fala lá que o trabalhador fala que não recebeu equipamento de proteção adequado, né, como luvas, óculos, capacete, máscara, para adentrar algum local industrial que tenha substâncias que podem prejudicar a saúde, tá? E a empresa, além de ela fornecer esse material, ela também tem que provar que forneceu, tá? Então ela precisa lá de uma assinatura do trabalhador, tá? Do contrário, ela pode ser penalizada, tá? Se ela não conseguir provar que cumpriu essas obrigações enquanto empresa, tá bom? Daí o parágrafo 2º já diz, né? Constitui contravenção penal, ou seja, contravenção penal, né? Punível com multa, então tem multa prevista, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Então você está trabalhando pela empresa como responsável e você não se atenta a essas normas de segurança, né, a empresa pode ter que arcar com custos, tá, por ter deixado de cumprir as normas de segurança. Tá? Isso já é previsto e acontece. Competitividade, né? A empresa ela tem concorrentes, então ela precisa produzir mais, tá? Ela precisa de ter rendimento. E trabalhador com atestado médico é trabalhador que não está produzindo, né? Então, evita-se também o acidente, tá? Para evitar o quê? Perda do rendimento da produção, tá bom? É um dos fatores também. A empresa pode ter com um acidente perdas materiais, diminuição da eficiência do trabalhador, tá? Ter que trocar de funcionário, né? E aí tem um tempo de adaptação e treinamento que tem um custo, tá? E também elevação do prêmio de acidente. A empresa, quando te contrata lá com registro, tá? Existe um seguro obrigatório que é pago, tá bom? Muitas vezes repassado para o cliente através do preço do produto. Mas isso varia com o número de acidentes. Se a empresa ela não cumpre as normas e tem muito acidente, esse prêmio aí é maior,
tá? Se ela cumpre os seus deveres e evita acidentes, ela paga um valor menor para isso, tá bom? Trabalhador, por que o trabalhador deve se atentar com relação à segurança do trabalho, tá? Primeiro que quando você se acidenta lá no seu trabalho, né, você perde credibilidade. Seus colegas têm dificuldade de confiar em você, né? Você perde um pouco de credibilidade com os colegas, né? Com seus superiores, que vão ficar um pouco receosos se você tem condição de fazer aquele trabalho com segurança, tá? A incapacidade, né? Perder parte dos membros, tá? Perder a saúde, tá? Pode gerar uma incapacidade temporária, que é aquela quando você volta, tá? Sem sequelas, ou permanente, né? Imagina que você perdeu um pedacinho do dedo lá, né? Você volta a trabalhar, mas você não recupera mais. Você tem uma incapacidade parcial permanente, fica para sempre, tá? Menos dinheiro em casa, né? Por mais que você seja segurado, dependendo da situação, o seguro que você recebe não vai ter o mesmo valor do seu rendimento, tá? Então você pode ser prejudicado nesse ponto aí. O governo, né? A terceira parte envolvida, ela pode ter o que? Redução da mão de obra disponível, né, no mercado. Trabalhador acidentado não trabalha, tá? Mas a Previdência poderá ter que arcar com os custos dele. Tá? A indenização, né? Hoje em dia, como é que acontece? A empresa de contrato, ela registra um contrato de trabalho para você, lá na carteira e tal, bonitinho, né? Ou um contrato diferente, né? Que prevê já alguns direitos. E paga lá um seguro obrigatório. No caso de você se acidentar, né, você pode ser encaminhado para a Previdência Social, que vai indenizar, né, pagar lá um auxílio-doença, tá? E esse é um dinheiro que sai lá dos cofres públicos. Então, quanto mais gente se acidentando, mais indenização é paga, tá? Auxílio-doença, auxílio-acidente são esses auxílios pagos em caso de acidente, tá? E menos dinheiro recebido pelo INSS, né? Tá? Trabalhador que não está produzindo, ele contribui menos com a Previdência. Tá? O que é importante a gente observar? É importante a gente observar que na década de 70, o Brasil foi apontado como campeão mundial de acidente de trabalho. Tá? É muita coisa, certo? Sinal que no nosso país a gente tem uma grande dificuldade de atender ao direito do trabalhador, tá? E evitar esse tipo de problema social que a gente tem. Tá bom? Bem, aí a gente tem alguns números. Essa pesquisa aí foi feita pelo Ministério da Previdência Social, tá? Sobre acidente de trabalho, certo? Então aqui eu tenho valores que o INSS pagou de indenização devido ao acidente de trabalho nos anos 2003 até 2011. Já faz bastante tempo, mas mesmo naqueles anos, os valores pagos devido ao acidente de trabalho já tinham um valor muito alto, né? Quando o trabalhador se acidenta no trabalho, né, ele pode, se ele não conseguir mais trabalhar, ele pode ser aposentado por invalidez. É o inválido, aquele que não consegue mais produzir, tá? Então a Previdência teria que arcar com o custo de vida dele. Tá bom? Auxílio-doença, o trabalhador se acidentou, não vai conseguir trabalhar lá por mais de 15 dias. Né? É encaminhado para a Previdência Social, existe a previsão de um auxílio-doença. Tá? Isso é importante para vocês verem que o registro profissional, quando você trabalha, é importante. Porque o registro profissional, da carteira de trabalho e tal, ele já prevê esses seguros aqui, ó, tá bom? As empresas muitas vezes querem se livrar disso aqui, né? Tentando te contratar das formas mais variadas possíveis, tá? Então você deixa de ter algumas garantias, que são essas aqui, por exemplo, tá? Auxílio acidente, né? Imagina que você teve uma sequela lá no seu acidente e foi permanente, né? Aquela habilidade que você tinha antes, você não tem mais agora. Então você vai fazer jus a um outro tipo de seguro. O Brasil gasta muito com isso. Observem que aqui, ó,
Esses valores aí devem ser multiplicados por 1000, tá? Então, se você somar esses valores aqui, ó, vai dar aproximadamente 15 milhões. Se você multiplicar por 1000, vai dar aproximadamente 15 bilhões, né? 15 bilhões por ano é muito dinheiro, tá? Daria para construir aí algumas dezenas ou centenas de FAM, né? A gente tem o que? Manaus, Zona Leste, tem um campus. Imagina se a gente tivesse dinheiro para construir 100 campos desse, né? Então é muito dinheiro. O acidente de trabalho deve ser evitado, tá bom? Isso aqui é valor que a Previdência Social pagou. Agora imagina quantos trabalhadores foram acidentados e não estão aqui, não estão nesse meio, né? Então a gente observa que esse valor na verdade é muito grande. Então o risco de você ter um acidente de trabalho e ter prejuízo com isso é significativo, tá bom? E muitas vezes você acaba sendo empurrado para assumir esse custo, por inconformidade no contrato de trabalho, né? Às vezes por não saber os direitos que você tem e como buscar esses direitos, tá bom? Vamos tentar trabalhar isso. E, pessoal, como eu disse, a gente tem uma atividade 00, tá? Vocês devem fazer o quê? Pesquisar e transcrever os títulos das convenções OIT, aquelas que eu mostrei no site, que são das quais o Brasil são signatário. Tem que ver lá qual que é o título da 19, transcrever 29, não sei o que, 42, tá? Outra atividade vai ser só isso aí, por enquanto. Por enquanto não. Essa primeira atividade vai ser isso, tá bom? Então, por hoje, eu acho que é isso aí, tá? O objetivo hoje é a gente ter uma noção geral do que a gente vai ver ao longo do curso, tá? Se tiverem alguma dúvida, questionamento, pergunta. Por enquanto não, sim, não. Ok, pessoal, eu sugiro que vocês aproveitem esse tempo agora, a partir de agora, já para fazer essa atividade, tá? De preferência que mandem lá no Classroom, tá? Porque lá é mais fácil eu não esquecer de ver ou perder a atividade, tá? Porque são várias turmas e muitos alunos, tá bom? E tiverem alguma dúvida ao longo da atividade, pode mandá-la pelo WhatsApp, tá? Vou disponibilizar o link desse vídeo no YouTube para que vocês possam ver posteriormente, os colegas que não puderam ver agora ver depois, tá? Qualquer coisa é só mandar lá as dúvidas, certo? Tá certo, professor. Certo, professor. Até mais. Até. Bom dia. Bom final de semana. Bom final de semana. Bom final de semana.